Olá, tudo bem? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre Eutico? Ali, Paulo estava já na sua terceira viagem missionária, na cidade de Troade, aonde aquele moço foi ressuscitado e aonde ele foi para sua casa e contou o seu acontecido. E ali nós falamos aonde nós temos que estar, na casa do Senhor, no melhor lugar, para ouvir a palavra do Senhor. E hoje, nós vamos continuar no capítulo 20, mas lá no versículo 35, aonde a palavra de Deus fala que dar é melhor do que receber. Ali, Paulo está falando para os presbíteros da igreja, aonde ele ministra para aqueles presbíteros, falando do se doar para o seu próximo. E esse versículo, ele fala muito conosco, aonde dar é melhor do que receber. O que nós aprendemos com esse versículo? Nós aprendemos sobre a generosidade, nós aprendemos sobre a humildade, aonde você dar ao seu próximo é muito mais do que você receber alguma coisa em troca. Esse versículo faz a gente pensar de que como o ser humano precisa ser mais generoso. Muitas pessoas estão aí pensando com egoísmo, pensando em somente querer para si. Tudo o que elas querem é somente querer. Querer, vem a mim, eu quero receber. Mas e o doar? O que nós temos para doar? Isso Paulo faz com que a gente pare para pensar. No dar, o que você tem para dar? Às vezes você fala assim, eu tenho 2 pães, eu vou dar 1. Mas Paulo vai muito mais além disso. Ele faz com que a gente pense que o nosso ajudar o próximo é muito mais importante. Às vezes a gente acha que nós estamos passando por uma dificuldade, mas se nós olharmos do nosso lado, nós vamos ver que a pessoa que está do nosso lado precisa muito mais do que um pão, precisa muito mais do que um alimento. Ela precisa ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é alimento. A palavra do Senhor, ela nos dá ânimo, ela nos dá força para prosseguir em nossa caminhada. Nos dias que nós vivemos hoje, não é fácil. Nós vemos as pessoas somente querendo receber. Eu tenho, eu consigo, eu faço, eu quero. A pessoa, ela somente pensa em si. Mas Paulo faz com que a gente pense que o nosso próximo precisa muito mais. Porque se você der a palavra do Senhor, se você der, se você se doar, provavelmente Deus, Ele vai falar com você. Tenha certeza disso. Deus, Ele vai te instruir. Ele vai te fazer uma pessoa próspera em todos os sentidos. Uma pessoa próspera em ver, em sentir, em ter a sensibilidade de saber que o seu doar, que o seu dar ao seu próximo é muito melhor. E é a satisfação de você saber que aquele seu irmão que estava precisando, ele foi ajudado no momento em que ele mais precisou, porque você foi sensível a doar, a ser generoso. Qual é o tamanho da nossa generosidade? Será que é pequenininha? Será que é média? Ou será que ela é grandona? Será que nós estamos preparados hoje para dar aquilo que a pessoa está precisando? Pode ser também, claro, algo material. Mas Deus quer que nós doemos também o nosso tempo. Deus quer que a gente doe o que a gente tem de melhor.
que é o nosso amor ao nosso próximo. É o amor que a gente tem pela palavra do Senhor em dar o que é de melhor. O que melhor nós temos é a palavra do Senhor, que dá vida e vida com abundância. O Senhor quer que nós falemos da palavra dele para essas pessoas que não conhecem a Jesus, para essas pessoas que não ouviram a falar de Jesus, porque Jesus também era generoso. Você imagine se Jesus, no tempo em que ele passou na terra, ele visse aquelas pessoas passando por dificuldade, cegos, pessoas que não andavam, os coxos. Ele não tivesse a generosidade de ir lá e curar aquelas pessoas, como que aquelas pessoas iam acreditar em Jesus? Somente nele falar. As pessoas tinham que ver, tinham que sentir. Jesus foi tão generoso com aquela viúva de Naim, quando ela estava ali passando e ele viu que aquele filho estava morto. Ela só tinha aquele filho. Ela não tinha mais nada. Jesus sabia que aquela viúva não tinha mais nada e que se ela perdesse o seu filho, ela não teria mais ninguém para sustentá-la, porque a sociedade daquela época era uma sociedade que rejeitava aquelas mulheres que não tinham filhos homens, que não tinham marido para sustentá-la. Se ele não parasse aquelas pessoas e não levantasse aquele menino, o que seria da vida daquela mulher? Como seria a vida daquela mulher? Jesus sabia. Então Jesus foi generoso. E é isso que nós precisamos ser. E é o que Paulo faz com que a gente pare para pensar de que tamanho está a nossa generosidade. Será que nós realmente somos generosos? Será que nós somos humildes o suficiente em reconhecer que o nosso próximo precisa muito mais do que nós? Às vezes o que nós temos é pouco. Você pode falar assim, mas o que eu tenho é pouco. Mas o que você tem pode ser pouco. Mas na mão de um Deus tão poderoso, aquilo pode se multiplicar de maneira extraordinária, que o que você vai dar ao seu próximo não vai faltar para você. Porque você está sendo generoso, você está sendo bondoso, você está sendo humilde em reconhecer que Deus está operando naquela situação, tanto para você quanto para aquela pessoa que precisa. Às vezes você está precisando numa outra área, Deus vai suprir. É isso que nós precisamos saber, que Deus supre todas as nossas necessidades. E se nós formos generosos em ajudar o nosso próximo, Deus, além de suprir as nossas necessidades, também suprirá a desse próximo, porque a generosidade muda toda uma situação. Amém? Então vamos deixar essa palavra para a gente começar a praticar a generosidade. E a partir das próximas aulas, nós vamos começar a aprender quais foram as cartas que Paulo começou a escrever às cidades, às pessoas, porque ele não escreveu somente a uma cidade, a cidade lá em Romanos, em Tessalonicenses, mas ele escreveu a pessoas como Filemon, então a Timóteo. Então Paulo, ele não somente escreve a uma igreja, ele escreve a pessoas especificamente. E nós vamos aprender com isso. Então, essa terceira passagem, essa terceira viagem que Paulo faz, tem muitos outros acontecimentos, mas nós vamos começar, a partir da próxima aula, a aprender sobre essas cartas, porque se nós falarmos sobre tudo o que Paulo fez, e vai até o ano que vem. Então nós precisamos agora aprender algo específico. Quais foram essas cartas? De que maneira elas foram escritas? Para quem elas foram escritas? Foram 13 cartas.
E a partir das próximas aulas, nós vamos aprender sobre cada uma delas. E existe um versículo específico nessas cartas que nós também vamos meditar da palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela generosidade, Senhor, ao nosso próximo. Venha trabalhar nos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima aula.